Essa noite eu tive um sonho. E eu começo, antes de me apresentar, eu peço que o ministério continue só mais um pouquinho, daqui a pouco nós vamos à palavra. Eu peço sua licença para nem me apresentar, para continuar, porque eu entendi que o sonho que eu tive essa madrugada não era apenas para mim, porque o irmão começou a oração do preciosíssimo sangue, e ali eu já estava no chão, e no chão eu fiquei, me deu uma vontade grande de dar um grito, ali eu falei, Jesus, eu vou dar um grito, aqui o povo vai tirar pregação de mim, né, vai falar para você de libertação, irmão, aí leva ele lá para baixo, mas a vontade que me dava era de dar um grito, e vou explicar por quê. No sonho que eu tive esta noite, irmãos e irmãs, o Padre Francisco, que também acompanha aqui o Levanta-te, ele me ofereceu a comunhão eucarística no cálice, e no meu sonho foi algo inédito, ninguém nunca viveu isso, nunca vi isso. Ele pegou e disse assim, corpo e sangue de Cristo, e foi entornando, né, uma espécie de cálice, mas tinha uma abertura, como se fosse uma leiteira, para a gente entender. E aí eu fiquei assustado, porque eu nunca comunguei assim, né, e aí eu abri a boca, aquele corpo e sangue de Cristo, irmão, e ele foi despejando, e eu tentando beber o mais rápido possível, porque é o sangue do Senhor, né, então e começou a cair sobre a minha roupa, sobre a minha veste. E aí então eu entendi, povo de Deus, que isto não é apenas para o Gilberto. E o irmão dizia, é o sangue de Cristo, é o sangue de Jesus. E aí eu compreendi que a visualização que o Senhor me dava nesse sonho é para cada um de nós. A cura dos nossos traumas, a cura, o perdão que nós vamos dedicar às pessoas, vem do poder do sangue de Jesus Cristo. Vamos aplaudir ao Senhor. Amém. Mas não foi isso que me deu vontade de gritar, não. Quando o irmão continuou a rezar e o ministério louvando o Senhor me mostrou a cruz. Continua aí, ministério, cadê o ministério? Continua aí, irmão. O Senhor me mostrou a cruz. E quem estava na cruz era eu, era você que me acompanha, cada um de nós. E eu quero que você agora, se você puder fechar os seus olhos, nós já vamos dar continuidade à pregação, mas eu não posso deixar isso passar. E enquanto o irmão estava ministrando no sangue de Jesus, eu me vi crucificado, por isso eu quis gritar. Eu me vi crucificado e todos vocês estão no lugar do crucificado. Nós estávamos sem roupa, na cruz. E aos pés da cruz o Senhor colocou as pessoas que mais me feriram. Aos pés da cruz o Senhor colocou uma pessoa que me crucificou. E por isso me deu vontade de gritar. E esta pregação de hoje começa, eu peço que você que está acompanhando pela internet não saia. O inimigo vai tentar você a desistir agora, por causa dessa visualização. Fique até o final. E então, com estas pessoas que tanto te feriram, maridos adúlteros, mulheres também infiéis, patrões cruéis, professores, pais, mães, esse povo todo aí embaixo e você crucificado. E aí então, você se dá conta de que você não está na cruz do centro, você é Dimas. E você olha à sua direita e está lá o Cristo, o Santo dos Santos, aquele que nunca pecou. E você escuta ele falar, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E nessa hora brota o grito no teu coração, e você olha para aquelas pessoas que você não quer perdoar, porque elas colocaram você na cruz. Mas você olhando para Jesus, você fala, mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Pai, se ele perdoou, eu também perdoo todas as pessoas que me crucificaram. Amém. Toma posse dessa cura interior e pode se sentar, que nós nem começamos a pregação. Pode sentar em nome de Jesus. Ministério de música pode dar uma respirada agora aí. Até eu estou respirando aqui. Boa noite, povo de Deus.
Quem quer ir para o céu aqui, levanta o braço. Quem quer ir agora? Vem aqui na frente que eu vou fazer uma oração para Nossa Senhora levar todo mundo até o final do Levanta-te. Irmãos, perdoe-me o meu começo intempestivo, é porque se eu começar a pregar, eu ia esquecer a visualização e era importante continuar a oração que aqui estava sendo feita. Eu sou Gilberto Trindade, da paróquia Santíssima Trindade, aqui de Itapecerica da Serra, vizinha a esta paróquia maravilhosa, Santa Luzia. Eu tenho a intimidade com a palavra de Deus desde 1998, quase sua idade, mas quer dizer, sua idade já riu, né? Então, gente, desde 98 que Jesus cuida de mim pela sua palavra, e desde o ano 2000 que eu comecei a anunciar o Evangelho de uma forma como catequista, depois também nos grupos de oração com a renovação carismática católica, e tudo que eu vivo e tudo que sou hoje é graças à palavra de Deus. Amém? Então vamos lá ao tema desta noite. O tema desta noite é o seguinte, irmãos: caminho do perdão. E aí vem uma explicação: arrancar as raízes encardidas. O tema é caminho do perdão, arrancar as raízes encardidas. Eu vim com a blusa de Betânia, comunidade Betânia, né? Padre Léo, nosso querido e saudoso servo de Deus, Padre Léo, que em breve, com a graça de Deus, será beato. E eu vim com essa blusa já pedindo a intercessão do Léo, porque quando eu vi a palavra encardidas, eu já lembrei do Padre Léo. Quem não conheceu, quem não conhece, procura na internet as pregações do Padre Léo. Queridos, a primeira notícia que eu tenho que dar para vocês aqui é a notícia de São Paulo. Todos pecaram. Opa, peraí. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Você acha que é bonzinho? Você acha que é boazinha? Acha. Pior que acha. Eu não respondi não, moço. Nós achamos que nós não somos tão maus assim. Real começa por aí. Mas São Paulo nos diz que todos pecaram. Monsenhor Jonas diria: todos são todos, meu filho. Todos são todos, minha filha. Só que então, povo de Deus, nós temos uma grande guerra a ser travada esta noite, não. Esta noite nós vamos tomar consciência da grande guerra, porque todos pecaram. E então isso nos remete, isso nos lança, isso nos joga à queda original, ao pecado original, à queda original. Irmã, é essa raiz encardida que o Senhor quer arrancar de nós esta noite, é essa erva daninha que o Senhor quer tirar de nós esta noite, amém? Só que se você achar que o seu terreno está limpinho, se você achar que isso é uma grama, se você achar que isso é um lírio de São José, você não ataca esse mal. E é aí onde mora o perigo. Padre Léo, ele contou uma vez numa pregação como que era plantar mandioca. Ele disse que plantar mandioca é a coisa mais fácil do mundo. Você pode fazer uma valetinha no chão com o próprio pé, joga a semente. Mas o problema não é plantar a mandioca. O problema é arrancar a mandioca. O que eu quero dizer com isso, povo de Deus, é que se eu pregar no Levanta-te por 7 anos, irmão, se eu pregar aqui por 7 anos, derramando bênçãos, palavra de profecia, curas, milagres e sinais, vocês vão me amar sim ou não? Ih, Jesus, vocês vão me amar sim ou não? Aí eu faço uma pregação aqui, eu cometo um erro teológico, eu falo uma heresia, vocês vão lembrar do quê? Por 7 anos eu preguei na doutrina, na palavra. Gilberto, pregador, amém. O dia que eu preguei errado, um dia, eu serei lembrado por isso. E dependendo do erro que eu cometer aqui, eu nem volto mais a pregar. Amém? Por quê? Porque o ser humano, ele é assim.
Para você se magoar, para você se ferir, para você se ressentir, irmão, é fácil, não é? Se eu não saudar os irmãos vão falar lá, chegou o pregador Estrelinha, lá, nem fala com a gente. Chegou o João Batista. Se eu falo, olha lá, quer ter seguidor no Instagram, olha lá, quer dar uma de bonzinho, olha lá, olha o bonzinho. Queridos, ressentimento é algo que nós fazemos e fica gravado em nós e nos outros. Ressentimento, sentir novamente. O que eu quero dizer? A nossa mente guarda muito mais as mágoas, os erros, os traumas do que as coisas boas. Quem é casado que o diga, aleluia. É ou não é? Quantas vezes na discussão lá do casal, a irmãzinha puxa um evento de 1992. Lá em 1992 você falou isso, mas minha irmã, a gente está em 2021. Ou seja, tudo que nós vivemos de bem não tem tanta força quanto aquilo que fazem para nós de errado. Por isso que o Padre Léo dava essa imagem para nós, você que nos acompanha. A mandioca para plantar é muito fácil, retomando, para eu machucar vocês é muito fácil. Agora, para arrancar essa ofensa, para arrancar esta mágoa, amém, Senhor, para arrancar de cada um de vocês essa dor, humanamente é impossível, amém? Mas vamos agora então à palavra de Deus. Pegue comigo aí a sua Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 45, versículo 1. O violão pode descansar um pouquinho, irmão. Pode descansar um pouquinho, viu? Não, eu toco um pouquinho de violão, eu sei que você deve durar 40 minutos, é desafiador. Gênesis capítulo 45, irmãos. O tema de hoje também, o caminho do perdão. Nós precisamos entender que esse caminho é o mesmo que cultura. E o que é cultura? É conhecimento. E o que é conhecimento? É prática e habilidade. Todos os dias nós temos que fazer este ato de quê? De retirar as raízes encardidas do nosso coração. E nós vamos agora então ter uma grande aula com ninguém menos que o grande sonhador José do Egito. Você que está em casa pode pegar a palavra, eu aguardo mais um pouquinho. A palavra está em Gênesis, capítulo 45, versículo 1. Enquanto os irmãos encontram, eu quero dizer o que aconteceu antes. O que aconteceu antes foi que José foi jogado em um poço, vivo, pelos seus próprios irmãos. O que aconteceu antes foi que José foi vítima de uma terrível inveja de seus irmãos. O que aconteceu antes foi que José foi vendido como escravo, arrastado pelo deserto, entregue para o povo egípcio. O que aconteceu antes, meu querido e minha querida, foi que José foi trabalhar na casa do encarregado do faraó, e ele foi acusado de estupro pela mulher do faraó. O que aconteceu antes foi que José foi preso por esta acusação injusta de estupro. O que aconteceu antes foi tudo isso. Então José revelava sonhos, aliás, Deus revelava os sonhos para José. E por causa disso ele foi levado diante do faraó. E ao revelar um sonho para o faraó disse: já que você me revelou, já que o seu Deus revelou o que acontecerá no meu país, eu te encarrego, José, de cuidar do meu povo. Abaixo de mim, José, você faça o que quiser. O que aconteceu depois? Uma grande fome sobre a terra. O que aconteceu depois? José decidia para quem vendia ou não vendia o trigo. O que aconteceu depois foi que após 2 anos de seca, os irmãos assassinos, porque tentaram matar,
os irmãos mercenários, porque venderam como escravo, os irmãos filhos de Satanás, porque mentiram para Jacó, se apresenta diante de José. Não responda, por favor. O que você faria se aquele patrão que te humilhou se colocasse diante de você e agora você é o dono da empresa? Você tem uma multinacional e comprou aquela empresinha dele. E ele chega agora para você como um sócio com as ações inferiores, ou seja, você decide se ele fica ou não. O que você faria diante do seu pior inimigo humano? Diante daquele pai que coloca a foto no Facebook da outra família com os outros filhos, mas deixa você de fora. O que você faria? O que eu faria? Desculpa, gente, pegar muito pesado, mas a vida é assim. O que você faria diante do abusador? Cresce nesse país o número de abuso contra as mulheres, principalmente na infância. O que você faria diante desse crápula? O que você faria diante de homens e mulheres que mataram não 2 ou 3, milhares de pessoas? Agora nós podemos ler esse texto. O que José faria, sendo o homem mais poderoso do Egito? Vamos lá então. Amém, Senhor. Agora sim. Então José, já não se podendo conter diante de todos os assistentes, exclamou: fazei sair todo o mundo. Desse modo, ninguém ficou com ele quando se deu a conhecer aos seus irmãos. Pôs-se a chorar tão alto que os egípcios da casa do faraó o ouviram, e disse a seus irmãos: eu sou José, meu pai vive ainda? Mas não puderam responder, porque estavam pasmados de se encontrarem diante dele. José não estava mais com a roupa rasgada, José não estava mais sujo de barro, José não estava mais sendo acusado de estupro, José estava com uma roupa branca, com um diadema na cabeça, com um anel no dedo, com um cajado, com a autoridade maior do Egito. E esses irmãos não conseguiram falar, porque honestamente eu não posso falar aqui e traduzir o que eles pensaram. Eles pensaram: estamos mortos, ele vai acabar conosco. E então José, olha a palavra, aleluia, aproximai-vos, chega mais perto, disse-lhes ele, e eles se aproximaram. E ele disse-lhes: eu sou José. Para um pouquinho. Eu sou. Quem é na Bíblia que diz eu sou? Quem é na Bíblia que se apresenta dizendo eu sou? Lá atrás, com Moisés, o nosso Deus disse para Moisés: eu sou o eu sou. Então José fala: eu sou José. Em outras palavras, a grandeza, a dignidade de Deus vivo se coloca diante daqueles irmãos. Eu sou José, vosso irmão, que vendestes para o Egito. Igreja linda, responda para mim com sim ou não. José esqueceu que ele foi vendido como escravo, sim ou não? E agora ferrou. Se ele não esqueceu, irmão, a casa caiu. A expectativa dos irmãos era que José tivesse se esquecido, assim, né? Quem sabe, não lembro mais. Não, lembrou. Eu sou aquele lá, tá? Eu não sou uma outra pessoa, não. Eu não fiz aqui uma experiência transcendente em que eu esqueci tudinho. Não. Eu sou aquele menino que foi jogado dentro de uma fossa.
Eu sou o vosso irmão, que vendestes para o Egito. Mas agora não vos entristeçais, nem tenhais remorsos de me terdes vendido para ser conduzido aqui. Ele começa a curar as feridas dos irmãos. Ele começa a ministrar uma oração de cura interior, ministério. Ele começa a fazer uma pregação sobre perdão ali. Mas agora, versículo 5. Não vos entristeçais, nem tenhais remorsos de me terdes vendido para ser conduzido aqui. É para vos conservar a vida que Deus me enviou adiante de vós. Porque eis, já há 2 anos que a fome assola a terra, e haverá mais ainda 5 anos sem semeadura nem colheita. Deus enviou-me adiante de vós, para que subsista um resto de vossa raça na terra, e para vos conservar a vida por uma grande libertação. Escuta essa agora, igreja. Não sois vós, pois, que me haveis mandado para aqui, mas Deus mesmo. Ele tornou-me como o pai do faraó, chefe de toda a sua casa e governador de todo o Egito. Apressai-vos em voltar para junto de meu pai e dizei-lhe: eis o que diz o teu filho José. Deus elevou-me ao cargo de chefe de todo o Egito. Vem para junto de mim sem demora. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir o poder de Deus. Queridos e queridas, quando eu entendo, quando eu compreendo, como fere e faz barulho um bicho que se machucou, viu? Como fere e faz barulho um bicho que se machucou, viu? Como fere e faz barulho um bicho que se machucou, viu? Está fazendo barulho? É porque está machucado. Vocês pensaram que eu ia sentar o rei nos irmãos de José? Vocês pensavam que eu ia dizer que era uma raça que não presta? Vou falar só um pouquinho do que aconteceu com os filhos de José. Sabe, irmão, o que aconteceu com eles? Jacó, pai de José. Quem aqui tem mais irmãos vai saber bem o que eu vou falar agora. Tem uns pais sem noção. Tem uns pais e mães sem noção, sem discernimento, inclusive dentro da igreja católica. E você que me acompanha pela internet, pelo amor de Deus, para de comparar os seus filhos. Para de comparar as suas filhas com prima, sobrinha, vizinha, o raio que o parta. Quando você compara alguém, você faz uma violência contra ele. Esse irmão aí não toca tanto, não, quem toca é o fulano lá. Pecado, se o irmão escutar. Poxa vida, o irmão se dedica ali. Compará-lo com outro instrumentista é pecado. E pai e mãe tá assim, ó, comparando. Ah, mas o seu irmão já fala inglês. Ah, mas você não fala nem português direito. Ah. Jacó era assim, tá? Todo mundo trabalhava na roça, irmão. Todo mundo ali, ó, que nem um baterista, que nem um baterista. O baterista é o mais roceiro daqui, ó. E José estava onde? No tecladinho. Tim, tim. Tô brincando com o tecladista, hein? É difícil pra caramba. Dói demais. José estava no bem bom, gente. Se fosse no nosso tempo, José estaria na Netflix. José estaria lá no Wi-Fi, de boa, lá, ó, com alguém abanando ele, e os irmãos aonde? Trabalhando. Para não me estender demais, teve um dia lá que foi o dia. Jacó comprou uma túnica, mandou fazer uma túnica, belíssima, caríssima. E adivinha para quem que o Jacó decidiu dar essa túnica? Responde para mim, para quem? José.
E os outros irmãos? Nada. Nada de nada. Então os outros irmãos foram vendo que Jacó amava José com exclusividade. Meu José, vai lá fazer o serviço, vai lá trazer um pouco de leite para o José tomar, vai lá matar um cordeiro, fazer assado, porque o Zezinho gosta de comer carne assada. Mas pai, eu estou cansado. Vai lá agora que eu estou mandando, porque José é o meu querido. Eu já estou começando a odiar José aqui. Aleluia, é assim que funciona. O pai Jacó e a mãe de José colocaram José numa... A culpa não é de José, entendam bem, é dos pais. A culpa foi de Jacó, porque ele demonstrava um amor, uma predileção. Tudo do bom e do melhor era para o Zezinho, e os outros irmãos, os outros filhos, eram tratados que nem escravo. Pai e mãe que me acompanham aqui, para de tratar seu filho que nem escravo. Escravo não fica na casa, viu? Escravo não faz parte de família, já no tempo de Jesus. Queridos e queridas, vocês entenderam um pouquinho da raiva que os irmãos desenvolveram contra José. Aí teve um dia, cadê o horário? Aleluia. Teve um dia, não posso andar muito. Teve um dia, eu acho que foi uma tarde. Aí então, para ajudar mais ainda, como José tinha muito tempo para ficar na tenda, o que José fazia? Dormia. Trabalhava pouco. Sabe qual era o trabalho de José? Levar marmita para os irmãos. Olha que trabalho bom. Vai lá levar a marmita para os seus irmãos. José ia, entregava e voltava para a tenda. E os irmãos? Queridos, um belo dia, já com essa túnica, sentadinho do lado do pai, os outros irmãos lá, cada um largado num canto da fogueira, José fala: papai, painho, eu tive um sonho. Os irmãos: lá vem o sonhador, lá vem o desocupado. Queridos, e então José falou: papai, eu tive um sonho que os meus irmãos carregavam feixes de trigo. Só que eu não, papai. Olha lá. Os irmãos carregavam os feixes. Papai, eu estava no centro de uma roda e os meus irmãos colocavam os feixes de trigo aos meus pés. Gente do céu. Gente, olha o que José estava falando. Aí um dos irmãos não suportou aquele sonho, ele falou assim: peraí, por acaso, você está dizendo que até nosso pai e nós vamos servir você? Aí José ficou na dele. Bom, todo esse contexto mostra que esse ódio contra José não foi gratuito. Lembra lá de Caim e Abel? Esse ódio contra José foi fomentado, e aí mora o perigo, foi fomentado, foi semeado dentro da própria casa. Famílias aqui presentes, cuidado com o que está sendo semeado dentro da tua própria casa. Os piores traumas hoje que a medicina tenta tratar, são feitos onde mesmo? Dentro da própria casa. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, tudo isso é para dizer para vocês que José não teve culpa, tá? De ser jogado no poço. Porém, os irmãos adoeceram, porque não retiraram do próprio coração as sementes, as raízes encardidas. Agora, o que isso tem a ver com cada um de nós? Muita coisa. Por exemplo, perdão é caminho. Imaginem que José tivesse sido governador do Egito 2 aninhos após ele ser vendido. Ele não estaria preparado, ele não teria tido tempo, irmão, para perdoar verdadeiramente. Então, o primeiro passo, que já foi falado aqui com certeza, perdão verdadeiramente leva tempo.
É um cultivo, ou seja, eu lanço a semente hoje, igreja, você que me acompanha pela internet, se eu lançar uma semente hoje, ela não vai brotar amanhã. Então o perdão é um caminho, porque hoje eu decido me perdoar, mas de repente, irmã, esse perdão só virá na plenitude daqui 7 anos, numa oração de cura interior, numa exposição do Santíssimo, ou de repente numa comunhão que você faz. Então você que me acompanha, não se sinta culpado por não sentir o perdão. Sinta-se em algum momento culpado em se negar a perdoar. Vou explicar. Se negar a perdoar é dizer, essa mandioca ninguém arranca aqui de dentro. E a mandioca, como o Padre Léo dizia, ela não para de crescer não, viu? Escuta aqui, igreja, se você não arrancar essa mandioca do seu interior, essa ofensa vai crescer dentro de você, viu? Por isso que perdoar não é opcional. Se eu não arrancar esta raiz, ela vai tomar conta de mim. Queridos, José compreendeu. Deus não quis que ele fosse jogado no poço, amém? Deus não quis. A vontade de Deus, que Deus? Não é vontade de Deus, querido, que você sofra. Não é vontade de Deus que você se machuque. Não é vontade de Deus que você perca seu emprego injustamente. Não é vontade de Deus que você não encontre um emprego. Oh glória! Não é vontade de Deus. Porém, sabe o que manteve José saudável? O sonho. Quem não sonha não consegue perdoar. Quem deixou de sonhar não consegue perdoar. Santista, você só vai ser feliz de verdade se você perdoar todo mundo, mano. E todo mundo é todo o mundo. Eu não estou dizendo que você vai perdoar quem merece ou quem pede perdão para você, até porque muitas vezes quem mais te feriu já está morto. E quantos de nós aqui hoje traz dentro de si raízes encardidas em relação a pessoas que já morreram? Não vale a pena. Queridos, José salva o seu povo com perdão. Eu sou salvo quando eu perdoo. Quando eu perdoo, eu libero espaço no meu coração, eu libero espaço no terreno. E eu entendo que a vida cristã, que o grande combate do cristão é oferecer a outra face. É oferecer a outra face. E nisso tudo, para nós concluirmos essa primeira parte, o caminho do perdão é discernir que quem me feriu já foi ferido. Pelo amor de Deus, olha o que eu estou dizendo aqui é um lugar de muita responsabilidade. Eu não estou dizendo para aliviar pena, eu não estou dizendo para abrir a porta da prisão, irmão, e libertar todos os presos que estão lá. Eu estou dizendo isso, sim ou não? Eu só estou dizendo para não desejar a morte de quem caiu. Está muito na moda desejar mortes alheias. Queridos, compreender que quem machuca foi machucado. Por que que os irmãos jogaram José no poço? Porque eles eram carentes de amor paterno, porque eles nunca tiveram o afago que José teve. Na verdade, igreja, quando eles jogaram José, eles estavam jogando Jacó, porque eles sabiam que iam atingir o coração do pai dele com uma adaga. Essa era a real vontade dos irmãos de José, jogar o pai dele no poço. É ou não é essa a vontade que nós temos quando nós não somos amados? Quando nós somos rejeitados, irmão, quando nós sofremos preconceito, é ou não é a nossa vontade? É a nossa vontade.
porque todos nós pecamos. E a ira pode aparecer a qualquer momento. Então você que me acompanha e sente raiva, e sente em alguns momentos até ódio, tem que discernir tudo isso e entender que quanto mais ódio eu lançar sobre o inimigo, não o demônio, quanto o ser humano, mais ódio retorna para mim. E qual é o momento que nós mais corremos perigo? Quando nós somos rejeitados, amém? Igreja, quando você sofrer qualquer que seja a rejeição, abre o seu olho, porque Satanás vai para cima, irmão. Cuidado com a rejeição. E eu sei que quem está aqui porque quer uma vida diferente. Você que está online conosco no sábado à noite, você quer uma vida diferente, mas Jesus deixa isso muito claro. Meu querido, não é agora que você vai ser provado, meu irmão. Vai ser chegando em casa. Vai ser no trabalho segunda-feira. Vai ser muitas vezes com um coordenador que briga com a esposa e vem brigar com você no Ministério de Música. Eu trabalho com o Ministério de Música e as maiores broncas que eu dou é quando falta caridade. Não pergunta se você está bem. Nossa, mas isso é hora de chegar, irmão? A gente marcou meia hora atrás. O irmão acabou de ter uma discussão em casa. Aí ele é rejeitado em casa. Aí chega aqui, o que acontece? Tratado que nem escravo. É para isso que você vem aqui, irmão? Não. Ele vem no Levanta-te, porque ele entendeu que aqui nesta igreja há Pai. Há Pai. E o Pai nos acolhe. E o Pai nos ama e nos corrige com fraternidade. Louvado seja Deus. Povo de Deus, nós vamos agora então para a última parte da pregação de hoje, que é o caminho do perdão. Arrancar as raízes encardidas. Quem quer ser feliz como José, levanta a mão. Nossa, só eu. Vou testar de novo. Quem quer ser feliz como José do Egito, levanta as duas mãos. Aleluia. Com certeza você também levantou o dedinho aí na sua casa. Só que tem aquele católico que eu vou te falar uma coisa, irmão. Oh, minha Nossa Senhora da Paciência. Tem aquele cabeça dura, tem aquele dura serviço, que junta Nossa Senhora, irmão, junta Jesus, o Espírito Santo, o Pai, e o cidadão ainda fala, na minha opinião. Sério? Bom, na minha opinião, o perdão é relativo, porque depende. Depende. Olha meu dedinho para você, ó. E eu vou provar que não depende. Amém? Agora sim, violeiro. Sapeca aí. Pega comigo então o Evangelho. Você que está chegando agora, estamos pregando sobre o caminho do perdão, arrancar as raízes encardidas. E nós vamos agora ver um contraponto nos últimos minutos. José se deu bem, irmão. José foi um dos homens mais felizes da face da terra. José salvou a família, o povo inteiro de Israel. José salvou o povo do Egito também, salvou um monte de gente. Como é que ele salvou um monte de gente? Perdoando a si, a Deus e aos seus irmãos. Repita comigo: perdoando a si, a Deus e aos irmãos. Amém. Você não me ouviu errado. Perdoando a Deus. A Deus. Vamos agora então ao Santo Evangelho. Eita Senhor, se o Antigo Testamento já foi maravilhoso, vamos agora então ao grande Jesus nosso Senhor. Evangelho de São Mateus, capítulo 18. Bendito seja Deus. Pega aí na sua casa. Eu espero você pegar a palavra em casa. São Mateus, capítulo 18, versículo 23. Queridos, o que eu vou pregar agora eu nunca preguei na vida. E eu espero que você não cometa esse pecado, irmã. Irmãos aqui. A irmã está com medo de mim já. Gente, eu vou pregar sobre esse homem, mas eu espero que esse homem não seja você. Eu espero que esta mulher que eu vou pregar não seja você, não seja eu. Porque se for eu, o inferno já está preparado.
A pessoa que nós vamos enxergar no Evangelho agora não foi salva e não será salva e salvo quem tiver esta decisão. Por isso que eu disse, perdão não é opção. E como eu não estou preocupado com a opinião dos outros, eu vou ouvir a voz de Jesus Cristo, amém? Com todo respeito, a sua opinião é significativa, mas a que decide é a opinião de Jesus. É a opinião de Jesus. Vamos lá então. São Mateus capítulo 18, versículo 23. Aleluia, Senhor. Prepara-me para dar a mensagem. Por isso, o reino dos céus é comparado a um rei que quis ajustar as contas com seus servos. Quando começou a ajustá-las, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Como ele não tinha com que pagar, seu senhor ordenou que fosse vendido. Quem foi vendido no Primeiro Testamento? Quem foi? Não escutei, quem foi? Esse irmão aqui também, a casa caiu para ele. Vamos descobrir por quê. Este servo então, versículo 26. Este servo então prostrou-se por terra, diante dele suplicava-lhe: dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo, dá-me um prazo. Cheio de compaixão, o Senhor o deixou ir embora, perdoou-lhe a dívida. Apenas ao sair dali, lá vem, encontrou um de seus companheiros de serviço, que lhe devia 100 denários, agarrou-o na garganta e quase o estrangulou, dizendo: paga o que me deves, paga o que me deves. O outro caiu-lhe aos pés e pediu-lhe: dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas, sem nada querer ouvir, este homem o fez lançar na prisão, até que tivesse pago sua dívida. Aleluia, misericórdia. Vendo isso, os outros servos, você que está em casa são os outros servos comigo, os outros servos, profundamente tristes, vieram contar a seu senhor o que se tinha passado. Então o Senhor chamou e lhe disse: servo mau, eu te perdoei toda a dívida porque me suplicaste. Não devias também tu compadecer-te do teu companheiro de serviço, como eu tive piedade de ti? E o Senhor, encolerizado, entregou-o aos algozes, até que pagasse toda a sua dívida. Assim vos tratará meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar o seu irmão de todo o coração. Palavra da salvação. Vamos aplaudir o Senhor Jesus Cristo. Vamos lá, igreja. A melhor parte vem agora. O vinho novo vem agora. Quanto devia o irmão? Quanto devia o carismático? Quanto devia o intercessor, pregador, equipe técnica de comunicação? Quanto devia o Ministério de Música? 350 toneladas de ouro. Jesus amado. Naquela época, princesa de Deus, se você ficasse devendo, você era preso. Você ia prestar serviço como escravo até que o seu trabalho pagasse o que você estava devendo. O irmão teve um perdão de 350.000 quilos de ouro. Não dá nem para calcular, que na nossa cabeça não vai. Ou seja,
Ele teve um perdão, irmão, que não dá para eu descrever aqui. Mal saiu dali, rapidinho, equipe técnica. Mal saiu dali, o que ele fez? Ele encontrou um irmãozinho que trabalhava junto com ele. Não era uma pessoa diferente, não. Era um irmão que trabalhava junto com ele, que tocava do lado dele no ministério. Ele falou: escuta aqui, ó. Ó, você está me devendo R$1.000. Quanto? R$1.000. Ele teve uma dívida perdoada, para nós entendermos no nosso tempo, de 350, mais disso, não, é mais. Amém, Senhor, é bem mais. Mas o amigo dele devia R$100, gente, R$1.000. Ele teve um perdão de 350.000 toneladas, 1.000 quilos de ouro. O que ele fez? Ele agarrou o irmãozinho pelo pescoço. Ele apertou o pescoço do irmão. Ele falou: eu vou jogar você na prisão. E ele jogou o rapaz na prisão. Só que tem um negócio, igreja. A Bíblia diz que esses irmãos ficariam presos, trabalhando de forma forçada até pagar a dívida. Olha para mim, o pequenininho lá, o pequeno, que devia R$1.000, ele pagou a dívida dele, sim ou não? Pagou. Deve ter pago a dívida dele nos 6 meses, estourando o ano, porque trabalhava ele e a mulher. Olha, a mulher ia junto. Agora eu pergunto para você, e não se assuste, o que devia 350 toneladas de ouro, está pagando até hoje. Você sabe aonde, né? E nunca sairá de lá. Eu vou provar do que eu estou falando. O que não teve misericórdia, ele está pagando até hoje os 350.000 quilos de ouro. Sabe aonde? Com Satanás no inferno. Estou falando em forma de parábola, até porque eu nunca fui no inferno. Agora tem uma coisa. Como é que eu sei? Porque Jesus disse aqui no último versículo: assim vos tratará meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar o seu irmão. Igreja, com todo o amor e misericórdia, nós temos o apoio, igual nós tivemos o Padre Douglas, né, gente? Padre Douglas? Amém. Padre Douglas, um homem de Deus. Ô querido, faz uma terapia. Faz, não é feio não, procura um psicólogo. Uma psicóloga, claro, né? Uma pessoa aí acertada, que respeite a nossa fé. Usa dos benefícios que a ciência nos dá, mas não esquece de fazer a sua parte. Deus nosso Senhor vai derramar sobre nós a graça para arrancar todas as raízes encardidas. Só que presta atenção, Ele não vai tirar com a mão dele. Ele vai ter que usar outra mão. Adivinha de quem é? Levanta sua mão direita agora em nome de Jesus. Essa mão direita é a mão que Deus vai usar para arrancar todos os dias as raízes encardidas do nosso coração. Para concluir, 3 testemunhos, só vou citá-los. Grande São João Paulo II tomou um tiro, amém? Tomou um tiro. Chefe de Estado, poderia convocar uma guerra se quisesse. Karol Wojtyła, Papa João Paulo II, assim que teve condições, ele foi se encontrar com um atirador. E ele perdoou o atirador. E tem um vídeo que ele faz carinho, irmão. É uma pena a pandemia, senão eu ia chamar um de vocês aqui. Mas a câmera talvez pegue. O Karol, ele encosta a cabeça, o Papa João Paulo II, ele encosta a cabeça. Ele encosta a cabeça porque o Karol entendeu, o Papa João Paulo II entendeu que aquele tiro não foi um tiro só daquele homem, mas foi o ódio do mundo contra o Papa da Igreja. E o Karol entendeu que aquele homem era filho do ódio. E o Karol ofereceu amor para ele
E ele chorava e acariciava o homem que deu um tiro nele. Um taque de enfeite, não. É para a gente fazer isso. Arrancar essa raiz. Dulce dos pobres. Tá no filme, hein? Assiste em nome de Jesus. Você tem alguma coisa para os meus pobres? Você tem alguma coisa para os meus pobres? Aí o feirante cospe na mão dela. O que você e eu faria se você for fazer uma pastoral de rua, pedir uma doação e alguém escarrar na tua mão? O que você faz? Não responda. Pois a vida. Adorei o Senhor, rezei um rosário, vim aqui, não cuspiu na minha cara. Nós faremos isso. Dulce dos pobres pegou aquele catarro, aquela baba, aquela humilhação, limpou no seu hábito e disse assim: agora você pode dar algo para os pobres? Em outras palavras, o escarro é meu, mas você pode dar algo para os pobres. E terminando essa pregação, Nelson Mandela, chefe de Estado, 20 anos numa cadeia, quando saiu da cadeia, foi eleito presidente da África do Sul. Esta história está no filme Invictus. E saindo então da cadeia, ele foi eleito presidente, e quando ele foi eleito presidente, o povo achou que ele ia atrás dos perseguidores dele. E Nelson Mandela disse: o passado ficou para trás. Vamos começar a construir um país juntos. E Mandela pacificou, com certeza com a força de Deus, a África do Sul. E no último caso, a lista de Schindler, Segunda Guerra. Um diálogo de Schindler com um nazista. E esse nazista gostava de fazer tiro ao alvo com crianças judias. E então, o homem que era nazista alemão, pegou uma pistola e falou para Schindler: isto é poder. Isto é poder, dizia o alemão nazista. Schindler falou: não, isso não é poder. Isso não é poder. Poder é você ter uma arma engatilhada, ter direito para puxar o gatilho, e você não fazer isso. Isso é poder. Poderoso de verdade é quem é misericordioso. Agora você escolhe, e eu preciso escolher. Com esta canção, nós encerramos essa pregação. Todos os dias, arranque as raízes encardidas da tua alma. Levanta-te, meus irmãos amados. Falem entre vocês, partilhem entre vocês. Aconteceu algum probleminha? Partilha no dia, no final do grupo. Não deixa para a semana não. Porque essa raiz vai crescendo e vai dominar o nosso coração. O canto que eu pedi é um canto de misericórdia. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Ministério de Música manda bala nessa canção. E é Ele, do alto da cruz, que vai nos dar a graça de perdoar. Porque Ele prometeu. Nós não seremos bobinhos, não. Nós faremos tudo que o nosso Mestre fez. Misericordiosos como o Pai. Misericordiosos como o Pai. Pai Santo, Pai amado e Pai querido, em nome de Jesus, pela intercessão de servos de Deus, Padre Léo, derrama sobre todo este povo aqui reunido, sobre os nossos irmãos, milhares de irmãos e irmãs pela internet, a graça da cura interior desta noite, a graça de uma decisão, como diria o Sidney, de uma determinada determinação em vencer o mal do ressentimento, da mágoa e do ódio. Que em nome de Jesus recebamos esta noite esta graça e esta benção. Amém. Enquanto eu rezava por este grupo de oração,
o Senhor dizia que há pessoas, não sei se aqui ou se pela internet, que estão lutando pela cura do câncer. E o Senhor dizia: filho, fala para esse povo que está lutando contra o câncer, que sem perdão não há cura, amém? Há muitos tipos de cânceres que são desenvolvidos por mágoas. Logo, se eu perdoo, aleluia, perdoe a si, perdoe a Deus, perdoe os seus irmãos e seja feliz. E um dia a gente vai estar todo mundo no céu, amém? Povo de Deus, muito obrigado, Deus abençoe. Eu peço apenas um pedido pequenininho para vocês. Eu tenho um canal no YouTube, né, Gilberto Trindade Missão Carol. Eu tenho 400 inscritos lá. Se você puder dar lá um like e se inscrever no canal, me ajuda aí também a evangelizar. Gilberto Trindade Missão Carol. Já tenho 400 para eu poder fazer o nosso grupo de oração também ao vivo, tá bom? Deus abençoe. Obrigado, gente.